Olá, irmãos, paz e graça seja com todos os meus prezados. Com muito prazer que o Senhor nosso Deus nos concede mais uma vez o privilégio de palestrarmos, compartilhar com todos a palavra do Senhor nosso Deus. Irmãos, a nossa mensagem de hoje ela tem por título O Homem de Romanos 7. Nós iremos estudar um pouco o Homem de Romanos 7. Os livros que nós iremos usar será esse livro, O Sábado. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1919. O autor dele é Guilherme Stein Filho. Também nós iremos usar o livro Caminho a Cristo, essa edição de 1985, e o livro Libertos para Sempre, ou seja, Cristo, Nossa Justiça, do pastor Wagner. E também iremos usar outros livros, como O Desejado de Todas as Nações e outras fontes. Mas a base principal é esses três livros. Nós iremos, antes de tudo, orarmos ao Senhor nosso Deus, pedir as bênçãos, a direção e unção do seu Santo Espírito, em Cristo Jesus. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, somos muito gratos por todas as bênçãos. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, o perdão dos nossos pecados. Pedimos ao Senhor também que abençoe, Pai, esse trabalho, essa mensagem, e que venha colocar palavras em meu coração, em meus lábios, que também, Pai, o Teu Santo Espírito venha alcançar o Teu povo, a Tua igreja, com essa mensagem, para que possa haver um reavivamento e uma reforma, como está predito na Tua palavra. Abençoe-nos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Olá a todos, paz e graça seja com todos. Mais uma vez, iremos dar início às palestras do canal Despertai 1844. Eu convido a todos que acessem o canal Despertai 1844, divulgue esse canal. Através dele, Deus tem despertado muitas pessoas, Deus tem abençoado muitas pessoas, muitos lares, através desse canal. São mensagens importantes que vêm despertando o povo de Deus nesses últimos dias. Também eu convido a todos que se inscrevam nesse canal, o Despertar 1844. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Porque tropeçou na pedra de tropeço, Cristo, o Verbo de Deus, que foi feito por nós redenção e santificação. Não conhecendo a justiça de Deus, continua o apóstolo, que é a obra da graça em nossos corações, mediante a fé no poder redentor, e procurando estabelecer a sua própria justiça, por uma observância formal e imperfeita dessa lei aplicada à vida exterior. Não se sujeitou à justiça de Deus, e por isso não alcançou essa justiça. Porque o fim, o propósito da lei, conclui ele, é Cristo para a justiça a todo aquele que crê. Sendo a lei moral escrita conforme ela foi dada no Sinai, uma síntese literal da lei viva, isto é, do caráter de justiça de Deus, e reduzindo-se a sua função a atestar essa justiça somente quando a sua forma exterior. Claro, é que ela mesma a ninguém pode justificar. Seu fim é revelar o pecado conforme ele se interioriza na vida de cada homem. E com o curso do Espírito de Deus, gera no espírito do pecador uma convicção moral profunda do seu pecado. Foi onde Israel não conseguiu chegar
Por isso que o seu coração não era sincero perante Deus. Operada no pecador esta convicção moral do seu pecado, seu primeiro natural impulso, pois o querer estar nele, se traduz invariavelmente no esforço próprio para alcançar a justiça a ele revelada, pelo prazer que seu espírito iluminado começa a ter então a lei de Deus. Bem depressa, porém, terá de convencer-se da absoluta ineficácia de seu esforço, passando a fazer aquela experiência no repouso dele, passando a fazer aquela experiência que o apóstolo Paulo tão acertadamente descreve, figurando-a em si próprio, experiência que é a de todo pecador honesto que, iluminado pelo Espírito de Deus, venha persuadir-se de sua condição pecaminosa. O autor desse livro, ele foi bem profundo e foi um homem usado por Deus, foi muito feliz em seu comentário. Ele aponta aqui e ilustra que o homem de Romanos 7, o apóstolo São Paulo estava ilustrando um homem que teve o conhecimento da lei, teve a mente iluminada pela lei, mas não havia sido justificado pela fé, não havia sido transformado, não tinha nascido de novo. E também ele vem mostrando que é o aspecto, é uma ilustração do pecador sincero, não do pecador hipócrita, do pecador sincero, que tem o conhecimento da lei, que tem o conhecimento das doutrinas, dos princípios, mas não conseguiu, não alcançou a vitória sobre os seus pecados, não nasceu de novo. Ele é um infeliz por conhecer a vontade de Deus, ter a mente esclarecida, iluminada pela verdade, mas não conseguiu uma transformação, não conseguiu subjugar suas paixões, não conseguiu subjugar seus desejos, não conseguiu subjugar sua velha natureza. Ele ainda é um escravo do pecado. O apóstolo São Paulo também, no início de Coríntios, lá no livro de Coríntios, o apóstolo São Paulo vem ilustrando, porque bem sabemos, diz o apóstolo, que a lei é espiritual, mas e passa a figurar em si a hipótese. Ele diz: eu sou carnal, vendido sob o pecado, referindo-se à sua própria condição anterior, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhum bem algum. Porque o querer está em mim, mas não consigo efetuar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. De sorte que acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, o espírito iluminado, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, a inclinação natural ou da carne, que batalha contra a lei do meu espírito, a inclinação da mente iluminada pelo Espírito de Deus, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui nós encontramos o homem que ele teve o conhecimento da lei de Deus, teve o conhecimento da Bíblia, do Espírito de profecia, das 2.300 tardes e manhãs,
sabe explicar as 2.300 tardes e manhãs, sabe explicar sobre o sábado, sabe explicar sobre a reforma por saúde, tem o conhecimento de toda a verdade. Ele tem a mente iluminada pela Bíblia e pelo espírito de profecia. Mas ele não teve o coração transformado. Ele não teve a mente transformada. Dentro dele, uma outra lei o governa. Ele ainda continua como um escravo da carne, um escravo das suas paixões, um escravo das suas tendências. Ele não é um homem livre. Aqui está o apóstolo São Paulo mostrando, ilustrando o que acontece com uma pessoa que não passou pelo novo nascimento, que tem o conhecimento dos princípios da lei de Deus. Essa é a condição de Laodiceia. Essa é a condição da igreja de Laodiceia. Essa é a condição de todo laodiceano. Essa é a nossa condição espiritual hoje. Temos o conhecimento da palavra de Deus, mas ainda somos o escravo do pecado. O homem de Romanos 7, o apóstolo São Paulo, estava ilustrando a sua vida anterior. Ele era um homem que tinha um conhecimento da lei, era um fariseu, tinha um conhecimento de toda a verdade, mas ainda não tinha nascido de novo. Convencido finalmente da inutilidade de seus esforços para alcançar essa justiça e da completa sujeição do seu ser à lei do pecado, que é a sua natureza carnal, ele, sob a pressão da lei revelada, que irremediavelmente o condena, entra a sentir a grande e imprescindível necessidade que tem de alguém que o liberte desse seu estado de sujeição ao mal. Iniquilado exclama: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E chegado, pois, o momento oportuno da lei cumprir o fim para o qual foi dada, impelindo a alma para Cristo, a fim de ser perdoada e justificada do seu pecado. E pela fé nele, alcança essa natureza espiritual, que é a lei do Espírito de vida em Cristo, a lei da justiça, a qual não conseguiu chegar, por isso que a não buscou pelo poder do Deus vivo, que realiza e personifica o caráter de justiça de Deus, e sim pelos seus próprios esforços, as obras da lei formal, tropeçando naquele por quem unicamente ele pode ser obtida. Então, nós iremos agora fazer uma leitura do livro Caminho a Cristo, página 18 a 19. É-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não podemos transformar. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Ou seja, nós conseguiremos tirar a obediência à lei de Deus do nosso próprio eu? De nossa natureza pecaminosa? Não. Por que Ellen G. White usa esse texto? Porque antes do novo nascimento, a única coisa que nós temos é natureza pecaminosa. Mente carnal. Certo? Mente carnal. Então, para nós agora alcançarmos a justiça de Deus, alcançarmos a perfeição de caráter, alcançarmos a santidade, nós temos que lançar mão de um poder que está fora de nós. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano,
todos têm sua devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar os mananciais da vida. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. É interessante. Então aqui vem mostrando que nós precisamos de um poder fora de nós, para operar dentro de nós. E diz mais, que quando isso acontece, o pecado some e a santidade toma conta do homem. Aqui diz bem claro, é preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Então não há pecado em um homem que está em santidade. Não há pecado em um homem que nasceu de novo. Um homem que foi justificado pela fé. Não há pecado nele. Não há injustiça nele. O pecado é substituído pela justiça de Deus. O pecado sai e a justiça entra. Não há lugar para os dois dentro do coração do homem. Jesus Cristo, ele não divide o seu trono com o pecado. Diz mais, esse poder é Cristo, sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma. Esse poder é Cristo, sua graça, unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus, a santidade. Então agora as faculdades da alma é avivadas, estavam amortecidas por causa do pecado. Agora o homem é atraído para Deus. Diz mais. Disse o Salvador, aquele que não nascer de novo não recebe um novo coração, novos desejos, propósitos e motivos. Então, o novo coração é o quê? Novos desejos, novos propósitos, novos motivos. O homem não tem mais aqueles desejos que tinham antes. Não tem mais aqueles propósitos antigos, aqueles motivos antigos. Tudo se fez novo. E isso é o novo coração, é novos desejos. Se ele tinha desejo de comer carne, esse desejo foi substituído por novos desejos. Certo? Então dá para você perceber e entender se você é ou não o homem de Romanos 7? Aquele que não nascer de novo não recebe um novo coração, novos desejos, propósitos e motivos, que conduzem a uma nova vida. Não pode ver o reino de Deus. A ideia de que basta desenvolver o bem que por natureza existe no homem é um erro fatal. Isso é espiritismo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural ele não entende, ele não compreende a santidade de Deus. Ele não entende, para ele viver sem cometer pecado, para ele viver neste mundo isento de pecado, é uma loucura. Diz mais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Acerca de Cristo diz a Escritura,
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não basta percebermos a benignidade de Deus, vermos a benevolência, a ternura paternal de seu caráter. Não basta reconhecermos a sabedoria e justiça de sua lei, que ela se baseia sobre o eterno princípio do amor. Paulo, o apóstolo, reconheceu tudo isto quando exclamou: consinto com a lei, que é boa. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acrescentou, porém, na amargura de sua íntima angústia e desespero: mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Paulo conhecia, ele viu, ele conhecia a Bíblia. Ele conhecia os oráculos de Deus. Ele viu o quanto Deus era bondoso, maravilhoso, o quanto ele pode salvar. Mas na sua angústia ele disse: eu sou um escravo do pecado. Eu ainda sou um escravo do diabo. Eu ainda faço a vontade de Satanás. Eu ainda sou um homem infeliz. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acrescentou, porém, na amargura de sua íntima angústia e desespero: mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ansiava a pureza, a justiça, as quais eram impotentes para alcançar por si mesmo, e exclamou: miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Tal é o brado que tem subido de corações oprimidos em todas as terras, em todos os tempos. Disse Ellen G. White. Aqui o homem de Romanos 7 estava ilustrando homens que haviam tido conhecimento da palavra de Deus. Homens sinceros que tinham contemplado, viu o quanto Deus é bondoso e maravilhoso. Mas ainda era escravo de alguma paixão, de alguma tendência. É escravo de qualquer pecado. E Ellen G. White, ela diz bem aqui que este é uma ilustração de homens e mulheres espalhados neste vasto planeta. Para todos nós só existe uma resposta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o homem de Romanos 7 não é um homem convertido, não é um homem que nasceu de novo, não é um homem que foi justificado pela fé. O apóstolo São Paulo estava ilustrando aqui a história do povo de Israel, de homens sinceros que tinham conhecimento da lei, do qual ele fazia parte. Não todos os israelitas, mas homens como ele, como Pedro, homens como muitos de nós hoje, que ainda estamos na condição de Laodiceia, mas que são sinceros, querem vencer, mas ainda não conseguiu. Aqui está o homem de Romanos 7. Muitas são as imagens pelas quais o Espírito de Deus tem procurado ilustrar esta verdade e torná-la clara às almas que suspiram por serem libertas do peso da culpa. O homem de Romanos 7 não representa aqui o pecador hipócrita, aquele que não quer saber com vitória sobre o pecado, aquele que não está nem aí para a lei de Deus, aquele que não está nem aí para os princípios. O homem de Romanos 7 ilustra aquele homem
que quer fazer as coisas certas, que quer amar a Deus, que conheceu a verdade, mas ainda está casado com um péssimo marido. E esse marido não morre e também não larga. Ele está casado com esse péssimo marido, esta mulher. Só tem agora um jeito desta mulher morrer para estar livre da lei deste casamento infeliz. E se nascer de novo, aí sim poderá casar com este ilustre marido que é Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Que possamos clamar, buscar, compreender a mensagem de 88. Jesus Cristo está à porta do nosso coração. E se nós abrirmos, Ele vai entrar. E assim nós estaremos mortos para o velho homem. Ressuscitemos para o novo homem e casaremos com o nosso eterno e amado Jesus para todo sempre. Amém. Oremos então ao Senhor e iremos dar continuidade a essa palestra. Não terminou por aqui. Que Deus assim nos abençoe. Senhor nosso Deus, somos muito gratos por todas as bênçãos concedidas a nós através dessa mensagem, a mensagem de 1888, que vem mostrando a nossa condição, que vem mostrando que o homem de Romanos 7 representa a igreja de Laodiceia. O homem de Romanos 7 representa aquele homem que teve o conhecimento da verdade, que tem o conhecimento dos princípios, das doutrinas, aquele homem que deseja ser liberto, deseja vencer suas paixões, suas tendências, mas ainda permanece como escravo do pecado. Mas na sua angústia ele clama: quem me livrará do corpo desta morte? E o Senhor, como nosso Salvador, se apresenta como nosso resgatador, como nosso irmão mais velho, como o irmão que herdou a nossa natureza, como o irmão que herdou todas as paixões das quais herdamos, e nos mostra como fazer. Nos abençoe, Pai, nos perdoe e nos dê um coração novo em nome de Jesus. Amém.